E aí, galera do Astrônomo, beleza? Bom, hoje iremos falar sobre como Eratóstenes conseguiu calcular a circunferência da Terra. Nosso último vídeo foi um pouco mais extenso, então esse vídeo eu vou tentar adiantar um pouco mais. Se você não conferiu o último vídeo, dá uma olhada aí, foi onde eu expliquei como é que é medida a distância da Terra até a estrela. Bom, voltando ao nosso assunto. Como foi que Eratóstenes conseguiu calcular toda a circunferência da Terra? Eratóstenes foi um matemático e astrônomo que viveu aí na Grécia Antiga, em um período antes de Cristo, e ele conseguiu calcular a circunferência da Terra. Talvez Eratóstenes tenha sido o primeiro a dizer que a Terra era redonda, em uma época onde a maioria acreditava que a Terra era plana. Eratóstenes, com sua imaginação, ele conseguiu dizer que a Terra era esférica, era redonda. Então vamos lá. Como foi que ele chegou a essa conclusão? No solstício de verão, ao meio-dia, em Siena, não fazia sombra. Já em Alexandria, fazia sombra. Eratóstenes pensou que, se em Siena não faz sombra e em Alexandria faz sombra, então a Terra não pode ser plana, porque se a Terra fosse plana, Siena e Alexandria deveria ter sombra. E não era isso que acontecia. Então, a partir dessa ideia, Eratóstenes disse que a Terra era esférica, era redonda e não plana como se achava. Como foi que ele conseguiu calcular essa circunferência? Bom, Eratóstenes ele pagou, na verdade, a alguém para ir de Alexandria até Siena, em linha reta, e concluiu que de Alexandria até Siena tinha 500 estádios. Bom, um estádio equivale um pouco mais a 1,5 km. Então, em uma regra de 3 simples, como está aí, 500 estádios equivale a 800 km. Eratóstenes mediu a sombra de Alexandria colocando uma estaca no chão. Ele viu que com o tamanho da estaca e com o tamanho da sombra, ele conseguiu medir a angulação da sombra, e essa angulação valia 7,2 graus. Eratóstenes pensou, bom, o Sol está muito distante da Terra, então os raios solares chegam à Terra paralelamente. E em Siena não faz sombra no solstício de verão ao meio-dia, enquanto no mesmo solstício de verão ao meio-dia, em Alexandria, faz sombra. A história até conta que tem um poço em Siena, onde no solstício de verão ao meio-dia, o poço é iluminado até o fundo, ou seja, não existe sombra no poço. Enquanto em Alexandria faz uma certa sombra, e ele mediu essa angulação valendo de 7,2 graus. Se você assistiu o nosso primeiro vídeo sobre ângulos, onde eu ensinei como é que mede a distância da Terra até as estrelas, você vai ver que esse ângulo ele vale o mesmo que este ângulo aqui. Se tem um ângulo alfa aqui, então este é o mesmo ângulo alfa. E Eratóstenes mediu que este ângulo vale 7,2 graus. Bom, ele sabia que uma circunferência completa valia 360 graus. Vamos guardar uma informação importante. Vamos guardar a informação de Siena até Alexandria, que vale 800 km. Tá? Então, uma circunferência completa vale 360 graus. Logo, se a gente pegar 360, que é uma circunferência completa, e dividir por 7,2, que foi a angulação que Eratóstenes descobriu, nós vamos obter o resultado de 50. Logo, esse 50 vale a 1/50 de toda a circunferência da Terra. Então, de Siena até Alexandria equivale a 1/50 de toda a circunferência da Terra. Eratóstenes pensou, bom, se de Siena até Alexandria é 1/50 de toda a circunferência da Terra, então, para a gente saber toda a circunferência da Terra, basta a gente multiplicar 800, que foi o valor de Siena até Alexandria, multiplicado por 1/50 de toda a circunferência da Terra. Então, 800 multiplicado por 50
eu vou ter aí 40 mil quilômetros. Então Eratóstenes conseguiu calcular essa circunferência da Terra como 40 mil quilômetros. Se você for pesquisar no Google aí pela circunferência da Terra, você vai encontrar que a circunferência da Terra vale 40.075 quilômetros. 40.075 quilômetros. Bom, temos aí um erro muito pequeno, considerando que Eratóstenes viveu em uma época antes de Cristo, ou seja, ele não tinha tecnologia suficiente, ele só tinha apenas a sua imaginação e os conhecimentos de geometria. Então ele conseguiu calcular a circunferência da Terra com um erro muito pequeno mesmo. E foi assim que Eratóstenes conseguiu calcular toda a circunferência da Terra. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal. Não esqueça também de compartilhar nas redes sociais aí. E até a próxima, pessoal.